Que Deus nos abençoe, irmãs, com mais um estudo da palavra do Senhor e que possamos crescer a cada dia na sua graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O estudo bíblico de hoje tem como tema Ana, por este menino orava eu. Gostaria que as irmãs abrissem no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, onde está escrito da seguinte forma na palavra do Senhor: Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Irmãs, entre tantas mulheres das Escrituras e as suas lições e exemplos a serem seguidos, a Bíblia descreve em apenas 2 capítulos, no livro de 1 Samuel, a história de Ana. Uma mulher como eu e você, que enfrentou, passou por anos de tribulações no seu espírito. Qual de nós, irmãs, nunca esteve cercada por momentos difíceis de aflições e angústias? Ana não tinha filhos e ainda possuía uma rival chamada Penina, que a provocava para a irritar. A condição que Ana se encontrava, estéril, lhe causava imensa angústia, sofrimento e ansiedade, apesar do seu marido Eucana a amar muito, mesmo o Senhor lhe tendo cerrado a madre. Como está em 1 Samuel 1, do 1 ao 2. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Em 1 Samuel 1,5, porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Ana vivia angustiada, chorando, não comia, e o seu coração vivia mal. Imaginem a aflição, irmãs, de Eucana em ver a sua esposa tão cheia de tristeza, que chegou a ponto de dizer: Não te sou melhor do que 10 filhos? Esta foi a pergunta que Eucana fez para Ana, indagando se a sua presença e amor dado a ela não eram suficientes. Sabemos, irmãs, que o amor conjugal não é da mesma natureza que o amor maternal. E como toda mulher, Ana queria experimentar o amor de mãe. Em 1 Samuel 1:8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Diante da sua aflição, irmãs, Ana foi uma mulher que voltou os seus olhos para Deus, depositou a sua fé na pessoa do Senhor e o buscou na sua aflição e colocou nele a sua confiança e orou ao Senhor com perseverança e com um coração contristado e submisso à vontade do Senhor, para que ele atentasse para a sua aflição e para a sua petição de ter um filho homem. E não somente isso, irmãs, ela estava disposta a dar seu filho ao Senhor para ser um servo e filho de Deus. A decisão que Ana fez, irmãs, poucas de nós faríamos, não é mesmo? Ter essa coragem de entregar o seu filho ainda muito pequeno para servir ao Senhor. Às vezes somos tão egoístas que nos preocupamos muito mais com o que os nossos filhos vão se tornar, que profissão seguir, passos e conquistas todas terrenas, e deixamos o lado espiritual em segundo plano. Mas Ana se desprendeu de tudo isso e confiou que os caminhos do Senhor para o filho dela seriam melhor, e sem dúvida alguma sempre são, irmãs. Em 1 Samuel 1, 10, do 10 ao 11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Como tudo em nossas vidas, irmãs, no tempo determinado pelo Senhor, a oração e petição de Ana foi atendida, e ela concebeu e deu à luz a um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E o voto que Ana havia feito, ela cumpriu. Foi fiel ao Senhor. Assim que o seu filho foi desmamado, ela o levou à casa do Senhor em Siló, e era um menino ainda muito criança. Em 1 Samuel 1:24. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel 1:20. E 1 Samuel 1:24 está escrito assim: e havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, e era um menino ainda muito criança. Fico imaginando, irmãs, quão grato estava o coração de Ana. O sentimento é o mesmo quando o Senhor atende às nossas orações e nos concede as nossas petições. O nosso espírito fica exultante de alegria. A oração de Ana, irmãs, e a sua petição foi atendida para a honra e glória do Senhor. Todos os anos, Ana visitava Samuel e o via crescer, e o Senhor era com ele. E todo o Israel conheceu que Samuel estava confirmado para ser profeta do Senhor. E o Senhor ainda a abençoou com mais 3 filhos e 2 filhas. Como está em 1 Samuel 1, 27 e 28. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Em 1 Samuel 2:21, visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Irmãs, precisamos também entender que algumas vezes as nossas orações e petições podem não ser atendidas, porque a vontade do Senhor é soberana. São seus propósitos. Quem pode replicar o que Deus faz em nossas vidas? Temos sempre que ter em mente que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, tanto as boas como as que não são aos nossos olhos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça com a sua graça. Em nome de Cristo. Amém.